a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, meus queridos. Como estão todos? Não teremos vários jogos 7, mas teremos jogos 7 sim. E teremos jogo 7 entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Motivo pelo qual eu estou bastante feliz, né? Visto que quase fui de base ontem. Agatha Máximo, como você está? Boa noite, Drica. Eu pensei que o Celtão ia embora pra casa, um gostinho amargo na boca, e quem foi embora pra casa foi o Phoenix Suns, né? Então temos coisas para serem ditas no dia de hoje. Pois é, eu vou te confessar que eu também pensei que o Boston ia voltar para Boston sem a chance de um jogo 7, até porque nós tivemos aí, deixa eu ver, o jogo tem 48 minutos, aproximadamente 44 minutos de um basquete, assim, ofensivamente assustador de Jason Tatum, né, para dizer o mínimo, mas no fim das contas o homem foi lá e resolveu o que tinha que resolver, do jeito que tinha que resolver, e estamos aí vivos para esse jogo 7. Vamos começar por esse, depois a gente fala rapidamente do Suns, até porque a gente vai ter aí daqui a pouco uma participação especial para falar mais do Suns como um todo, essa série como um todo. Mas o Boston Celtics venceu o Philadelphia 76ers na Filadélfia, 95-86, em um jogo, como eu falei, né, ofensivamente assustador de Jason Tatum, de verdade. Foi tenebroso o negócio. A gente teve pelo lado do Celtics 50 rebotes, 38 para a Filadélfia, 22 assistências para o Celtics, 18 para a Filadélfia, 14 steals para os Sixers e 7 para o Boston Celtics, 17 turnovers para o Boston Celtics, Deus que me perdoe. 42% de aproveitamento para o Celtics e 36% para o Sixers de field goal, 43% para o Celtics da linha dos 3, 23,5% para os Sixers e lances livres 87,5% para o Celtics, 94,7% para os Sixers. O Sixers venceu também aí a disputa nos pontos de segunda chance, 8-7, mas o Celtics fez 36 contra 32 no garrafão e no contra-ataque 24 contra 18. O cestinha da partida foi o Joel Embiid com 26 pontos, Marcus Smart teve 22, 11 rebotes para o Al Horford e 10 para o Embiid, 9 assistências de James Harden, 7 de Marcus Smart, que inclusive fez uma partida fenomenal. Como eu falei, ofensivamente, o Tatum só apareceu nos 3, 4 minutos finais, tanto é que ele foi para o intervalo com apenas um ponto de uma cobrança de falta técnica, e no último quarto, 16 pontos para Jason Tatum e 13 para todo o Philadelphia 76ers. E foi assim que o Celtics chegou ao jogo 7, forçou esse jogo 7, né? Aquela coisa, né? Que a gente já falou aqui, eu acho que não sei se foi no último ou no antepenúltimo, né, Agatha? Sobre o Jason Tatum mesmo, e eu disse que eu confiava mais no Brown porque ele é um cara mais regular. Né? Ontem o Jaylen Brown teve 17 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. O Tatum terminou com 19, mas como eu falei, 16 desses 19 foram no quarto. Mas ele apareceu no momento certo, com bolas de 3 pontos, né, para construir essa vantagem na reta final aí, forçar esse jogo 7, mas é aquilo que a gente falou, não é porque ele conseguiu forçar o jogo 7 e fez 16 pontos no quarto que a gente vai esquecer os outros 3, né? Eu até brinquei com o Pedro Maia, com o Ricardo,
com o Camilo, enfim, tava brincando com alguns amigos, falando que se ele jogar pelo menos 2 quartos, a coisa fica um pouco mais tranquila, né? Mas ele precisa jogar, de fato. Sempre fico com aquela sensação de que parece que vai ganhar o jogo a qualquer momento e não é assim que as coisas funcionam. Em dado momento ontem, inclusive, acho que até no comecinho do quarto teve uma bola que ficou muito evidente para mim a falta de confiança dele. Ele, num contra-ataque, ele chegou na linha dos 3 pontos, tava ele, se eu não me engano, James Harden marcando ele, poderia bater pra dentro, poderia arremessar do 3, ele simplesmente deu as costas pra cesta, foi dar um passe e mais um turnover dos 17 aí do Celtics. Nesse começo de quarto. Então, faltava confiança para ele nesse jogo, ele tava errando muito, e aí, no momento certo, essa confiança veio, né? Baixou uma coisa, ele até falou no final do jogo que ele é um dos melhores jogadores de basquete do mundo, o que eu concordo, e que ele tem muita sorte de ter companheiros que sustentem ele para que ele mostre isso, né? E foi o que aconteceu ontem. Mas, Agatha, você olhando de fora, né, sem a passionalidade que eu estava ontem, que até eu estava gritando para ele parar de arremessar em algum momento, como é que você enxergou esse jogo e principalmente como você enxerga as duas equipes para esse jogo 7? Porque agora vai o Celtics com uma confiança maior e o Philadelphia, né, tendo perdido a chance de fechar essa série em casa. Bom, Boston Celtics continua decepcionando, né? Acho que a vitória de ontem ela era mais do que necessária para, pelo menos, manter vivo na competição, mas eu acho que todo mundo sente que ainda falta alguma coisa. Ainda falta uma organização do time e eu acho que falta Jason Tatum. Bacana, fez 13 pontos no último quarto, 19 no total, conseguiu fazer com que o time, inclusive, vencesse, isso é muito importante, mas ainda assim a gente fica com aquela expectativa, né? O Tatum hoje vai errar tudo, o Tatum hoje vai acertar, o que vai acontecer? De novo, ele precisa ser um pouco mais constante, né? O Embiid fez o que dava, double-double para ele, inclusive, 26-10, né? O Horford trabalhando muito bem, pegando rebotes, mas desde que ele falou que ele era um elite shooter, as coisas ficaram um pouco complicadas para o Horford. 20% de field goal ontem, inclusive o menor field goal dentre todos os jogadores que estiveram dentro de quadra, né? O Celtics usando uma rotação até menor, com 7 jogadores apenas. Derek White e Michael Brogdon saindo do banco. E o Horford ainda não conseguiu voltar para aquela intensidade, especialmente ofensiva, que a gente conhece. Então, o Horford e Jason Tatum abaixo da média faz com que esse time fique completamente abaixo da média, né? Tatum teve 23% ontem nos arremessos totais e deu sorte de esquentar no final, mas poderia ter sido diferente e o Boston Celtics hoje poderia estar indo para casa, saindo dessa briga dos playoffs, porque seu franchise player não consegue ser regular, né? Jaylen Brown, mais uma vez, 46% segurando o Celtics no que dá, ao lado de Marcus Smart, com 22 pontos, e esse Boston Celtics precisa tomar muito cuidado. Vai jogar em casa, mas na última partida em casa o Boston Celtics foi vaiado, né, Drica? Inclusive no Garden, o Boston Celtics recebeu muitas críticas dos seus próprios torcedores, não conseguiu vencer aquela partida e chega para o confronto muito pressionado por ser o melhor time do leste na competição neste momento, pressionado porque os Sixers conseguem impor um ritmo na maioria das vezes, e pressionado porque hoje o 76ers tem uma rotação até maior, né? Hoje o 76ers tem utilizado, testado, monitorado várias peças. Por exemplo, eu falei que a rotação do Celtics teve 7 jogadores. Ontem, para os Sixers, jogaram 12. Mas são 5 jogadores a mais, é uma rotação inteira a mais, com jogadores muito diferentes. O próprio Paul Reed, que já jogou muito bem em outras partidas, ontem só jogou 5 minutos. O Niang jogou 14, Daniel House Jr. jogou apenas 7. Então, existem outras peças, Shake Milton, Jalen McDaniels, que podem contribuir e que já estão sendo monitoradas, eu diria, né? Muitos jogadores importantes. Ontem o melhor plus-minus desse time do 76ers foi do Tyrese Maxey, né? O Maxey teve 45% de arremesso, 26 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 3 roubos de bola, e conseguiu também segurar essa deficiência que teve o James Harden.
0 de 6 do perímetro e 4 de 16 de field goal, 25% apenas. Num jogo em que James Harden faz 30% e o Tobias Harris, que fez 14%, 1 de 7, faz 30% também, uma situação em que nenhum dos dois jogadores está jogando muito bem, esse Celtics teria sido batido provavelmente. Né? Então, assim, ainda assim, o Celtics não jogou o Masterclass que a gente se acostumou durante a temporada. Então, a gente vai ver um jogo 7 incrível, obviamente, no Garden, que é talvez uma das melhores atmosferas possíveis para a gente assistir um jogo 7, com um Sixers que não está abalado. Eu acho que, beleza, perdeu esse último jogo, podia ter fechado, mas não chega abalado em Boston para tentar passar de fase. E o Embiid como MVP me parece estar saudável, né? A gente sempre tem essa preocupação, e tinha essa preocupação novamente, porque ele ficou de fora do começo dos jogos, acabou não jogando, e agora a gente já viu que de fato ele voltou, tá bem, consegue jogar e consegue fazer a diferença que a gente esperava que ele fizesse. Então, eu não ousaria me opinar nesse momento, Drica. Eu acho assim, né? Eu concordo com relação ao Celtics. Não sei se decepcionar é a palavra mais adequada, mas assim, está longe de ser o que pode ser. Mas o que me chama atenção é que, ainda com o Jason Tatum sendo miserável em praticamente todo o jogo ofensivamente, o Celtics só esteve atrás no placar no finalzinho do terceiro quarto, começo do quarto quarto. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que também me chama atenção. O Malcolm Brogdon veio do banco com 16 pontos, o Derrick White não estava tão bem assim, inclusive o Brogdon e o White nos últimos jogos, assim, tirando ontem, né, o do Brogdon, não fizeram, assim, o jogo que eles podem fazer. Então, assim, a gente sabe que tem vários jogadores do Celtics que não estão no seu melhor. Ontem, Horford e Jason Tatum. E ainda assim, com os Sixers usando todos esses jogadores, o Celtics controlou bem a partida, né? Apenas ali no final do terceiro quarto, começo do quarto quarto, que a vaca tava indo pro brejo, e daí o Tatum acordou. Então, assim, é um ponto de, vamos dizer assim, esperança para o torcedor celta. Mas, de novo, um jogo 7, valendo vaga na final, a gente precisa que o Jason Tatum seja o Jason Tatum. Não tem como o Jaylen Brown segurar isso sozinho. Quando do outro lado a gente tem o Joel Embiid saudável, um Tyrese Maxey que tá fazendo uma baita série, um James Harden que a gente sabe que jogo sim, jogo não, ele joga muito, que já meteu 2 game winners na gente no TD Garden. Então, assim, é preciso que o Jason Tatum entre sendo o Jason Tatum que a gente sabe que ele pode ser. Outra coisa que foi, acho que fundamental para essa vitória do Celtics foi a mudança da formação inicial, né? A formação inicial passou a ser com os 2 bigs, né, o Horford e o Time Lord. O Marcus Smart até falou depois do jogo, né, que essa é a formação que ele gosta e que ele vê o Celtics jogando melhor, que ele sabe que o Mazzulla tá fazendo o melhor dele, mas que é esse o time que tem que jogar. Então isso já dá um indicativo que vai ser esse o quinteto inicial no jogo 7, e aí vindo com esses 2 que são os caras aí que vieram, né, mais recentemente aí pro Celtics para fazer parte dessa rotação. Então, precisa que o Tatum apareça, que todo mundo jogue, né, o que sabe, o que pode jogar, para que não se complique em casa. Só para fechar o assunto Boston Celtics e Sixers, o Jaylen Brown já convocou a torcida também ao final do jogo, falou que precisa daquela atmosfera, que os jogadores e o Celtics precisam que o TD Garden seja esse TD Garden que você acabou de falar, para conseguir isso. Mas é jogo 7, absolutamente tudo pode acontecer, como tudo tá acontecendo nessa série. Então, meu Deus, não sei se eu sobrevivo ao domingo de Dia das Mães. Temos jogo 7, mas do outro lado, na outra série que a gente teve ontem, não teremos, né, Agatha? Denver Nuggets e Phoenix Suns em Phoenix. Mais uma vez, o torcedor de Phoenix sendo humilhado, maltratado, machucado. 125 Denver Nuggets, 100 para o Phoenix Suns. Denver fechando a série em 4-2. E aí a gente tem muitas perguntas, né, para serem respondidas. A gente vai ter participação especial, mas para falar um pouquinho desse jogo, Agatha, eu acho que
O Suns, mais uma vez, como aconteceu ano passado pro Dallas Mavericks, ele perdeu o jogo muito rápido, né? Porque se a gente olha o gráfico de liderança, Phoenix teve liderança muito pequena entre o primeiro e o segundo quarto. E aí foi isso. E aí a coisa desandou de uma maneira que o Nuggets chegou a abrir 32 pontos de vantagem na casa do Phoenix Suns. Nikola Jokic terminou aí com 32 pontos, 32, cadê meu Deus do céu? 32 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. E o cestinha pelo lado do Phoenix Suns, você pode estar pensando que foi Kevin Durant, que foi Devin Booker, não foi. Foi Cameron Payne com 31 pontos. Agatha, o que você tem a dizer sobre esse jogo e sobre essa série? A risadinha dela. Nepopop, olha essa risadinha aí, irônica dela. Só alguns números rapidinho aqui. 41 rebotes para o Nuggets, apenas 29 para o Suns, 24 assistências contra 20, 10 steals contra 3, 14 turnovers para o Suns, 10 para o Denver Nuggets, aproveitamento de field goal de 53 contra 48, 3 pontos do Suns foi maior, 39,3 contra 36,4, e lance livre 93,5 contra 65%. No garrafão foi uma humilhação, 62 para o Denver, 46 para o Suns. De segunda chance a mesma coisa, 18-7, e de contra-ataque a mesma coisa, 19-14. E aí a gente teve aí, né, esse resumo da ópera com essa vitória por 25 pontos de vantagem em Phoenix. O que você tem a me dizer sobre isso e sobre, mais uma vez, Kevin Durant morrer na praia? As narrativas se acumulam, né? Hoje a gente tem muitas narrativas acerca de vários jogadores que compõem essa série. Hoje, me parece até indiscutível o tamanho do impacto que Jamal Murray causa nesse Denver Nuggets, né? A gente já vem falando do quanto o Jokic é bom. O Jokic é reconhecido por isso há 2 anos na liga como o melhor jogador da liga, mas não estava conseguindo chegar onde queria chegar, voltar a essa final de conferência, sem seu grande companheiro, né, Jamal Murray. Ontem o Murray fez 26 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, 4 steals, inclusive, e mostrou como é importante ter esse general dentro de quadra, né? Um cara calmo que consegue fazer essa distribuição de bolas. O Jokic, me faltam palavras, Drica. Eu não sei se vale a pena eu falar mais do que eu sempre falo, porque foi... Quero fazer só um parênteses. Diga. Você é a maior defensora do Jokic aqui desse nosso podcast, né? Nós Esse duas país. estamos aqui temporada após temporada e a Agatha tá aqui firme. Mas a minha contribuição o MVP dessa temporada é Nikola Jokic, e essa série Suns contra Sixers só me prova isso, tá? Independente se tá saudável, se não tá saudável. Eu já odeio o estilo de jogo do Embiid mesmo, mas o que tá jogando, o que joga Nikola Jokic, não é o que está, né, Agatha? Porque parece que é uma coisa momentânea. É o que joga Nikola Jokic, é um absurdo. Pode joga continuar. Fácil, né? Joga bem, joga pro time. Porque a gente tem um volume muito grande de pontos do Embiid, de rebotes, mas a quantidade de assistências que o Jokic consegue também distribuir dentro de quadra com um baixíssimo número de turnovers. Ontem foram 2 turnovers, né? Para fazer 32 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. Quando você olha o TPA dos jogadores nos playoffs, né? É o total de pontos somados por aquele jogador dentro do jogo. O Jokic, ele tá completamente isolado na primeira posição, com mais de 80 de TPA. É uma coisa absurda, sem precedentes. Para mim, era para ser novamente o MVP. Isso aí, dentro do meu coração, não existem dúvidas. Mas fez aquilo que precisava ser feito com 72% de field goal, inclusive, né? E o Suns precisa se perguntar muitas coisas agora. Esses chokings, né, essas engasgadas que o Suns vem tendo ao longo da temporada, me fazem questionar muitas coisas. Eu, por exemplo, você sabe, você está de prova, estava falando que até o presente momento Devin Booker era o melhor jogador dos playoffs, né? Devin Booker estava fazendo uma excelente série e terminou essa partida com apenas 12 pontos, 8 assistências e 1 rebote. Não conseguiu contribuir, da mesma forma que o Kevin Durant não conseguiu contribuir, e da mesma forma que todos os outros jogadores também não conseguiram, né?
é um time que foi montado, que trocou muitas peças para ter Kevin Durant no elenco e pode sofrer daquele mesmo veneno que o Lakers sofreu depois que foi campeão, né? Ao trocar peças que de início parecem apenas complementares, peças menos importantes, você perde a essência do time. Você perde a característica principal de um time. E talvez seja isso que tenha acontecido. A gente vai esperar Nepopop para falar um pouco mais desse Suns, do futuro desse Suns, mas deve ficar tranquilo por enquanto, porque o Kevin Durant tem um contrato cumprido, não deve sair agora. Devin Booker também não sai agora. DeAndre Ayton acabou de renovar, inclusive DeAndre Ayton não jogou ontem, né? O que prejudicou bastante o Suns em diversas áreas, especialmente no garrafão. Quando você olha os pontos dentro do garrafão, o Nuggets venceu de 62-46. Então, praticamente 20 pontos aí impostos debaixo da cesta, que você pode ter certeza que sobraram para o Jokic e companhia finalizarem, né? Pontos de segunda chance também, 18-7 para o Denver, e finalizando uma série com ponto de exclamação, chegando como claro favorito a vencer o Oeste. É óbvio que a gente ainda vai ver uma provável mais 2 jogos, né? Mais um com certeza, mas temos aí a chance de ver mais 2 jogos. Então, para além de já chegar favorito neste presente momento, chega favorito no começo da série, porque, de certo, um daqueles 2 times estará mais cansado do que o Denver Nuggets, né? Um daqueles 2 times passará pela aprovação ainda de ter descansado 2 dias a menos, a ver, né, até 4 nesse sentido, porque a série pode não terminar hoje, e diferente do Suns, eu acho que Stephen Curry não está afim de que a série termine hoje, tampouco aquele cachorrinho que apostou, né, na virada do 3-1 do Warriors. Então, é um time que chega muito forte, é um time que tem um mental muito bom, um técnico excelente e que já espera por essa oportunidade há um tempo, né, Drica? O Nuggets conseguiu ir 2 vezes para a final de conferência, foi na bolha para a final de conferência, perdeu de forma traumática e chega agora com um jogador 2 vezes MVP, coisa que ele não era àquele momento, e pronto para colocar seu nome na história do Nuggets, fazer algo que o Nuggets nunca fez, que é vencer um campeonato, né? Eu ia falar que eu esperava que o cachorrinho estivesse certo, mas aí eu lembrei que o cachorrinho disse que o Sixers vai ganhar em 7, eu espero que o cachorro acerte só uma das coisas, não acerte todas. Mas é o que você falou, eu acho que o Nuggets abriu 2-0 na série com muita facilidade lá no começo, né, jogando em Denver. Aí o Suns deu aquela, né, animada no torcedor, venceu os 2 jogos em casa, aquela coisa. Mas aí o Nuggets falou, chega dessa patifaria aí, já geramos um entretenimento, agora vamos pra cima. É o que você falou, a gente tem o Jokic aí que tá há 2 anos ganhando MVP, era pra ter vencido esse também. Um Jamal Murray que tá muito bem, né, que é aquele que a gente perdeu de ver, né, por muito tempo porque ficou fora e venceu com autoridade. Chega nessa final do Oeste com autoridade, com muitos méritos e como você falou, vai descansar um pouco mais, talvez, né, porque terminou ontem, pode terminar hoje, se o Lakers vencer, mas eu acho que chega mais pronto, independentemente de né, se for o Warriors como tá vindo numa inconstância, né, a temporada toda, e o Lakers que cresceu agora, é claro, teremos obviamente uma bela final nessa Conferência Oeste, mas eu sinto que esse Denver Nuggets tá pronto para chegar numa final da NBA. Então vamos ver aí quem é que vai chegar do outro lado para fazer essa final com Nikola Jokic e companhia. Agora o Suns tem muita coisa, né, Agatha, para pensar, para repensar, para ver o que vai fazer, já que apostou aí, né, nesse Big Three, trouxe Kevin Durant na esperança de chegar à final e mais uma vez ficou pelo caminho. É isso, Drica. Pra finalizar, vamos fazer a apostinha de hoje, né, na Sportsbet, porque tem jogo, amanhã não vai ter jogo, primeira folga aí em anos, me parece, de NBA.
Mas eu fiz uma aposta tranquila com odd 3. Então a odd tá boa pro Warriors ganhar e pro Curry marcar acima de 29 pontos. Você não Jogo vai de- zicar o Warriors, hein? Que na última vez que você botou. Ah, não, na última vez. Não, na última vez que você botou vitória do Warriors deu ruim, né? Não deu? Pois é, espero que o Warriors vença hoje, porque eu quero ver o jogo 7 e porque eu quero que qualquer um dos times que chegue à final de conferência Chegue chegue cansado, né? bem cansado. É isso que eu quero. Não tem time hoje que mereça mais que o Denver Nuggets. O primeiro colocado aí, acho que dos 4 primeiros, ao lado, talvez, do Philadelphia, que está fazendo por merecer, né? Mas o Denver Nuggets, de forma incontestável, fazendo por merecer 4-1 sobre Timberwolves, 4-2 sobre o Suns, que tem aí um baita de um elenco, então merece chegar. E a minha torcida no Oeste vai pro Nuggets, que eu simpatizo demais. E fiz essa Então é isso, né? apostinha. A apostinha tá feita. Vamos todos torcer pro Warriors porque queremos jogo 7. Hoje temos Knicks e Heat também, que pode aí, né, forçar esse jogo 7 também. Tá 3-2 para Miami, 8h30 Knicks e Heat em Miami. 11 horas da noite, Warriors e Lakers em Los Angeles. A gente volta na segunda-feira com o leste, pelo menos um finalista definido. E aí a gente vai ver se teremos jogo 7 ou não, enfim. Voltamos na segunda para contar aí como foi essa sexta-noite e o domingo, já que sábado não temos NBA. Aproveitem essa folga de sábado para dar um rolezinho ou para descansar, porque NBA Finals está chegando. Um beijo. Beijos.